Este programa é livre para todos os públicos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José, sede meu favor. Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa tarde, família Canção Nova. Que alegria estarmos juntos. Boa tarde a você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação. Bom, mas muito bom mesmo estarmos juntos. Estamos no nosso acampamento de oração do grupo de amigos Canção Nova. Uma obra de Deus, eu apoio. E de antemão eu já quero agradecer você que veio estar conosco neste acampamento de oração. Os apoiadores Canção Nova. Uma salva de palmas para vocês. Sejam bem-vindos. Obrigados pela sua presença. E obrigado também pela sua audiência. E para bem vivermos este momento de partilha da palavra de Deus, o tema da minha pregação é Canção Nova, uma obra de Deus, Pai das Misericórdias. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 2, versículos, capítulo 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 15 a 16. Mais uma vez, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 15 a 16, que é a palavra que vai alicerçar toda a nossa reflexão. Assim diz o Senhor: meus olhos estão abertos e os ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada a meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus, amados irmãos, porque como o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos ensina, e sempre nos ensinou, a palavra é um oráculo. A palavra é Jesus presente no meio de nós. E toda vez que a palavra está sendo proclamada, ela está sendo atualizada em nossas vidas. E portanto esta palavra é a fonte da nossa reflexão para dar sentido o porquê a Canção Nova é uma obra de Deus e uma obra de Deus Pai das Misericórdias. Amados irmãos, esta leitura que nós acabamos de ouvir foi justamente uma resposta dada por Deus a Salomão depois de que Deus ouviu a sua oração. Mas também foi a palavra pela qual Deus falou ao coração do nosso fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, por ocasião da festa da misericórdia realizada pela Canção Nova aqui em Cachoeira em 2002. É verdade que em contextos diferentes, mas posso garantir para você que a motivação ou o desejo de Deus em relação àquilo que se realizou posteriormente a esta palavra dita por Deus a Salomão, e também como um oráculo vinda depois a Monsenhor Jonas Abib, foi a mesma coisa. E então eu explico. No Antigo Testamento, desde a saída do povo de Israel, do povo que vivia a escravidão no Egito, até o presente momento do rei Salomão, nenhum rei, nenhuma nação, nenhum reinado havia edificado um templo em honra ao Senhor. E então, depois de muito tempo desta peregrinação do povo de Deus, o rei Davi assumiu este compromisso. E assumiu este compromisso com o povo de Israel e com Deus. Todavia, embora o rei Davi
tivesse feito esse compromisso com Deus de construir um templo em honra do Senhor, em honra do nome de nosso Senhor, coube a Davi, seu filho e sucessor no reinado, a edificar um templo em honra do Senhor. E, portanto, Salomão construiu este templo em Jerusalém. E aí, o que está de bonito nesta leitura e justamente nesta proclamação que acabamos de ouvir, num contexto histórico para que você então melhor compreenda esta resposta dada por Deus a Salomão. Salomão então empreendeu a construção do templo dedicado ao nome do Senhor. E depois que ele passou 7 anos construindo o templo dedicado ao nome de Deus, então houve aquilo que nós chamamos popularmente de inauguração do templo, mas liturgicamente nós chamamos de dedicação do templo ao Senhor. E então naquelas circunstâncias foram oferecidos sacrifícios de muitos animais, de muitos novilhos, de muitos cordeiros. E depois que o sacrifício foi apresentado a Deus, então, no capítulo 7, no versículo 1 do livro de 2 Crônicas, vai dizer assim: quando Salomão terminou a oração, desceu do céu um fogo que devorou o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não poderiam entrar na casa do Senhor, pois a glória do Senhor enchia aquele lugar. Gente, eu até me arrepio só de imaginar esta situação. Porque Deus acolheu o sacrifício, Deus acolheu a oração, muito embora ele já tivesse dito: está pensando que eu vou morar num templo edificado por mãos humanas? Não. Mas o fato é que depois de tudo feito, Deus acolheu aquele sacrifício, Deus acolheu aquela oração. E aí, continuando, todos os israelitas, à vista do fogo descendo e da glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adorando e louvando ao Senhor, e dizendo: sim, Ele é bom, eterno é o seu amor. E então, mais adiante, no versículo 12 ainda do capítulo 7. Então, durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Salomão, eu ouvi tua oração e escolhi este lugar como casa para receber os sacrifícios. Então, depois que Deus escolheu aquele lugar que Salomão havia erguido como casa de Deus, como casa de oração, como templo dedicado ao nome do Senhor, então Deus ainda continuou falando a Salomão: meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração feita neste lugar, pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada ao meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nela todo o tempo. Amados irmãos, veja que maravilha. Por que eu estou trazendo todo este contexto histórico a respeito da construção do templo de Salomão? E deixa lhe dizer, me permita lhe dizer, até num contexto profético desta palavra, porque assim como Deus manifestou-se ao povo de Israel por meio de Salomão naquele tempo, Deus também se manifestou a nós nos dias de hoje por meio do Monsenhor Jonas Abib. E não se assuste com o que eu estou dizendo. Você compreenderá o que eu estou dizendo. Guarda isso. Da mesma forma que Deus se manifestou ao povo de Israel, por meio de Salomão, que ergueu aquele templo dedicado ao nome do Senhor, e é por isso que Deus diz assim:
Meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração feita neste lugar, pois escolhi e santifiquei esta casa dedicada ao meu nome para sempre. Meus olhos e o meu coração estarão nela todo o tempo. Da mesma forma que Deus se manifestou ao povo de Israel, por meio de Salomão, Deus também se manifestou a nós nos dias de hoje, por meio deste homem, Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. Mas, Natal, eu não estou entendendo esta analogia que você está fazendo. Então eu explico para você. No ano de 2000, justamente por ocasião da canonização de Santa Faustina, o então Papa João Paulo II, e hoje São João Paulo II, instituiu liturgicamente a celebração da festa da misericórdia, conforme ordenou Jesus a Santa Faustina, naquilo que nós conhecemos como devocionário à Divina Misericórdia, como diário de Santa Faustina. Daquilo que Jesus revelou a Santa Faustina a respeito da devoção à Divina Misericórdia, e na qual o próprio Jesus disse: eu desejo que haja a festa da misericórdia, quero que esta imagem que pintarás com o pincel seja benzida solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, e nesse domingo deve ser a festa da misericórdia. Amados irmãos, desejada por Jesus e instituída por São João Paulo II, a festa da misericórdia é uma das maiores formas de culto e celebração da misericórdia divina, pois assim Jesus expressou. E veja como Jesus foi enfático na manifestação desse desejo, porque ainda num outro colóquio, em um outro momento de diálogo, a Santa Faustina, ele disse: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia, no dia da festa da misericórdia, estarão abertas as entranhas da minha misericórdia. Ainda não compreendi, Natal, então eu avanço. O ano era 2002. E a Canção Nova realizou de forma pioneira, aqui no Brasil e mais precisamente em Cachoeira Paulista, em obediência à instituição de São João Paulo II, na ocasião Papa João Paulo II, a primeira festa da misericórdia. E os que estão, ou os que conhecem a Canção Nova há mais tempo, há de recordar. E certamente deve ter sido um espanto, porque qual não foi o nosso espanto, Diácono Nelsinho, Ricardo Ida e aqueles que aqui estão? E foi também o espanto desse homem aqui, Monsenhor Jonas Habib, que na ocasião estava em um encontro PHN na cidade de Araras, em São Paulo. E quando chamaram: padre, venham ver aqui o que está acontecendo na Canção Nova. A Canção Nova estava tomada por um número incontável de pessoas atraídas pela divina misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi a beleza deste acontecimento? Na ocasião, o Monsenhor Jonas, quando viu que a Canção Nova estava tomada de pessoas, disse que o Senhor estava confirmando esta palavra que nós acabamos de ouvir, esta palavra que diz: os meus olhos estarão abertos e os ouvidos atentos à oração feita neste lugar, pois agora escolhi e santifiquei esta casa dedicada ao meu nome para sempre. E o que o Padre Jonas falou naquela ocasião? O Padre Jonas, ele foi impelido a consagrar a Canção Nova para que fosse um lugar da divina misericórdia, onde as pessoas pudessem deixar ali as suas misérias com confiança e reconciliar-se com Deus. Da mesma forma que Deus falou a Salomão, quando ele ergueu o templo, claro, Deus colocou primeiro este desejo no coração do rei Davi, mas por qualquer circunstância alheia, quem construiu o templo foi Salomão, foi o filho do rei Davi. E Deus falou: eu estarei atento às orações feitas neste lugar, o meu ouvido estará atento, os meus olhos estão abertos.
Da mesma forma que Deus falou a Salomão, por ocasião da instituição da festa da Divina Misericórdia, Deus falou ao coração do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, e colocou nele esta intuição de que a Canção Nova fosse um lugar da Divina Misericórdia. E veja o que diz o Monsenhor Jonas Abib. Durante todo o dia, palavras do Monsenhor Jonas Abib, durante todo o dia esta realidade foi tomando conta de mim. E quando celebrei a missa encerrando a festa da misericórdia, fui movido a proclamar esta palavra. E mais uma vez consagrar a Canção Nova para que fosse o lugar da divina misericórdia. Isso em 2002, durante a festa da misericórdia, nos nossos documentos, onde o Monsenhor Jonas Abib fala da identidade e missão da comunidade Canção Nova, ele vai dizer assim: Canção Nova, uma obra criada por Deus. Não fui eu quem quis, não fui eu quem planejou, não fui eu quem fez. Senti-me sempre ora impelido, ora atraído, ora empurrado. E o que fiz foi sempre dizer sim a Deus, a cada passo novo, e ir realizando a sua vontade, com docilidade, aquilo que Deus ia colocando como ordem. Diz o Monsenhor Jonas Abib: devo afirmar também que o resultado final era sempre superior àquilo que eu fazia. Isso continua hoje e sei que continuará. Diz ainda o Monsenhor Jonas Abib: a Canção Nova é uma obra de Deus para os tempos de hoje. Ela tem uma contribuição específica para a igreja e para o mundo de hoje. Ela é um desígnio de Deus para esses tempos. A Canção Nova é uma obra de Deus para o tempo de hoje. Ela tem uma parcela de contribuição no corpo místico de Cristo que só ela pode dar. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que um só é o corpo místico de Cristo, cujo próprio Cristo é a cabeça, mas vários são os membros, vários são os dons, vários são os carismas. Existem outras obras de Deus? Existem. Existem outras congregações, outros institutos religiosos, existem outras comunidades, existem, e todos têm o seu papel importante no desenvolvimento do reino de Deus, no anúncio da boa nova. Mas este papel que Deus conferiu como casa de misericórdia, é um papel que Deus confiou à Canção Nova através do Monsenhor Jonas Abib. E por isso eu dizia, da mesma forma que Deus se manifestou ao povo de Israel através de Salomão, Deus se manifestou a nós nos dias de hoje através deste homem aqui, Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. Portanto, amados irmãos, o Padre sempre testemunhou a nós. Ele sempre relutou que foi uma dificuldade assumir este papel de fundador, foi uma luta interior para ele corresponder. Levou tempo para ele entender e depois assumir, porque ele entendeu que não era ele, era Deus. Como o Ricardo Ida dizia hoje de manhã, o padre também sempre testemunhou que a sua relação para com Deus é como uma criancinha pequena que anda de mãos dadas com o pai, e porque o pai tem os passos grandes, os passos largos, ele tinha que correr para acompanhar os passos do pai, porque Deus tinha pressa na evangelização. Por isso ele quis que a Canção Nova fosse a casa da divina misericórdia, e por isso algum tempo depois foi erigido aqui, da mesma forma que para o povo de Israel, um altar, um templo, uma casa de oração dedicada ao nome do Senhor. E qual é a casa de oração? Santuário do... Entende por que a Canção Nova é uma obra de Deus, Pai das misericórdias? E se você entendeu, pode aplaudir.
porque não é obra humana. O Padre Jonas vai dizer, não é uma obra humana, como uma criança eu só tentei corresponder e não foi fácil para mim, dizia o Padre Jonas. Ele não conseguiria imaginar, e se ele pudesse imaginar que a Canção Nova se tornasse o que se tornou, ele nunca teria coragem de dizer sim a Deus. O Padre William dizia na celebração de abertura do nosso acampamento de oração, que a Canção Nova começou num curral. Eu ouso dizer, porque eu já conheci um pouquinho mais da história, começou com os Maranatás ainda lá em 74, em Lorena, no Colégio São Joaquim, na ocasião do Júlio Brebal, do Diácono Nelsinho, da Luzia. Dos Maranatás de São Joaquim foi para os Maranatás em Areia, e aí sim uma fazenda, um curral. O Padre Jonas pegava o seu violãozinho, ligava o lampião e acendia as lamparinas, e ali rezava, louvava, fazia vigília de oração, até quando que, no ano de 77, depois de ter construído a casa de Queluz, que é a nossa casa-mãe, a nossa casa de formação por excelência, a Casa de Maria, que é a nossa casa, a Canção Nova é a Casa de Maria. Então, na festa de Cristo Rei, em novembro de 77, num encontro, como vocês estão aqui presentes, o Padre Jonas lançou às redes, quem aqui está disposto a dar um ano da sua vida a Deus? E daqueles 12 que iniciaram a obra Canção Nova, graças a Deus, ela cresceu, frutificou e se espalhou pelo mundo. E hoje, graças a Deus, são mais de 1.500 missionários e diversas casas de missões para a honra e glória do Senhor e para anunciar o reino de Deus. Para anunciar o reino de Deus. Amados irmãos, a Canção Nova é uma obra de Deus para os tempos de hoje. Ela é uma contribuição específica, como eu dizia há pouco. Não tem como você questionar o trabalho de outras obras religiosas. Não, são igualmente essenciais, mas o carisma, muitas vezes, são diferentes. Nem todas as obras religiosas têm como fim último o carisma da pregação. Como a Canção Nova tem entremente uma premissa, preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor. Todos os carismas são essenciais, são vitais para o funcionamento, para a vida da igreja, mas a Canção Nova foi confiada uma missão específica, e esta missão é preparar um povo bem disposto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ela é um desígnio de Deus para esses tempos. Deixa eu lhe dizer, ainda ontem, na celebração de abertura do acampamento, o padre William Guimarães recordava que há 6 anos atrás, ele se encontrava no interior do Rio, internado em uma UTI e desenganado pela equipe médica que o assistia. Infelizmente, nesse acidente fatídico, a gente perdeu um irmão. E eu me recordo como hoje, porque a notícia que chegou, olha, só um milagre para o seminarista William. A sua face está esfacelada. E humanamente, a medicina não tem o que fazer. E de fato, porque a palavra de Deus nos atesta isso. Quando você abre Mateus 19, 26, quando você abre Lucas, Marcos 10, 27, quando você abre o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, vai dizer que aos homens isto é impossível, mas para Deus não.
a Deus tudo é possível. E o milagre está aí. Um seminarista desenganado 6 anos atrás, hoje um sacerdote ungido e abençoado, servindo a Deus no Carisma Canção Nova. O milagre está aí. O milagre está aí, porque, como se diz de Abraão, que é o nosso pai da fé, aquele que acreditou contra toda desesperança, e no capítulo 11 do livro de Hebreus, vai ter um elogio aos homens de fé. E Abraão se tornou o pai da fé, porque Abraão foi alguém que acreditou contra toda desesperança. Ele foi o primeiro missionário, porque no auge da sua vida, imagino eu, da sua estabilidade, Deus tirou do seu comodismo e falou: Abraão, sai daí e vai para onde eu te mandar, porque eu te farei pai de uma multidão, pai de uma incontável geração. E Abraão acreditou contra toda desesperança. Eu poderia dizer que o padre Jonas, pelo testemunho, e eu friso aqui as palavras que o Júlio Brebal, meu irmão aqui, dizia hoje de manhã: nós não estamos aqui para idolatrar o nosso fundador, não. Nós estamos aqui para enaltecer o legado que ele tem deixado a nós e que tem atingido a sua vida e restaurado a vida de muitas pessoas, revelando que a Canção Nova é um dom de Deus para a igreja nos tempos atuais, uma obra de Deus, Pai das misericórdias. Por que eu estou falando isso? Retomando o testemunho do padre William. Quando humanamente a comunidade, muito abalada pelo falecimento do irmão em um acidente daquela forma, o nosso irmão William desenganado, então o padre, como dizia o diácono, levantou um SOS, vamos rezar, e um milagre aconteceu. Por quê? É porque o padre Jonas já é santo aqui em vida? Não tem como negar o testemunho de santidade que ele tem nos dado, mas não é por isso. É porque os olhos de Deus estão abertos para este lugar e os seus ouvidos atentos à oração realizada neste lugar. E por causa de um clamor de uma família Canção Nova inteira no Brasil e no mundo, Deus operou este milagre. Por quê? Como o anjo Gabriel revelou à Virgem Maria, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. É por essa razão, amados irmãos, que eu, há 23 anos, apoio esta obra de Deus chamada Canção Nova, através da doação de uma vida inteira, de uma vida integral doada a Deus ao longo de 23 anos como membro desta comunidade. Porque eu reconheci na Canção Nova uma obra de Deus. E digo mais, é por essa razão que contemplamos tantos milagres neste lugar. É por essa razão que nós vemos, tocamos em tantas vidas restauradas, em tantas conversões, em tantas libertações. E sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, eu faço essa catequese com vocês. Não é por causa de A, de B ou de C. Não. É porque a Canção Nova é uma obra de Deus. É porque os olhos de Deus estão abertos sobre este lugar. E os seus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Nós somos instrumentos, nós somos animadores, nós podemos dizer, nós somos dispensadores da graça de Deus, mas não é nós que fazemos, é Deus que faz, porque a obra é dele. A Canção Nova é uma obra de Deus.
É por isso que eu lhe dizia, da mesma forma que aconteceu com Salomão, que após elevar a oração a Deus, por ocasião daquela dedicação do templo, da mesma forma aconteceu com o Monsenhor Jonas Abib, por ocasião da festa da misericórdia. E o que Jesus revelou a Santa Faustina? Além de pedir, desejo que haja a festa da misericórdia, ela será um refúgio para os pecadores. Jesus revelou, porque esta é a última tábua de salvação para a humanidade. Faustina de Kowalska foi canonizada, se tornou santo. Os seus escritos, depois de minuciosamente estudado e analisado durante décadas, foi aprovado, e o que ela falou é verdade de fé para nós. Por isso, amados irmãos, que a Canção Nova é uma obra de Deus Pai das misericórdias, porque embora Deus queira contar com a nossa humanidade, quem realiza, quem cura, quem liberta, quem salva, quem renova, quem traz a vida, quem dá a vida nova, é Deus. E por quê? Simplesmente porque Deus escolheu este lugar para manifestar a sua glória. Da mesma forma que nós vimos aqui em 2 Crônicas, e que chama a atenção. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e devorou o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. De tamanha forma estava preenchido aquele lugar pela manifestação da glória e do poder de Deus, que nem sequer os sacerdotes conseguiam adentrar naquele templo. E é verdade ou não é que não somente a Canção Nova, porque não é exclusividade nossa, nós não somos detentores. Não. Acontece em outros lugares, louvado seja Deus porque acontece. Mas eu estou aqui para narrar as maravilhas de uma obra de Deus. E verdade ou não é que aqui nós experimentamos em encontros como estes uma verdadeira epifania, uma verdadeira manifestação da glória e do poder de Deus? Pode aplaudir? Pode aplaudir, porque é isso. Não tem, a conta é muito simples, a conta é muito simples. Deixa eu pegar o gancho e fazer uma analogia simples com você. Se eu me aproximo do fogo, uma fonte de calor, eu vou ficar o quê? Queimado. Se aproximar demais queima, né, diácono? Se eu aproximar do fogo demais, eu vou ficar queimado. Mas se eu só me aproximar e manter uma distância de segurança, eu vou ficar aquecido. Se eu entrar numa câmara fria, num frigorífico desses de supermercado, de empresas grandes, e lá a temperatura está baixa, o que eu vou ficar? Frio, congelado. E a máxima serve para a casa de Deus. Se eu me aproximo do altar de Deus, se eu me aproximo e cada vez mais me aproximo do Santo dos Santos, eu vou ficando santificado. Eu vou tocando na graça de Deus e vou sendo por ela plasmado. Eu vou sendo por ela restaurado. Eu vou sendo por ela moldado. E assim o Padre Jonas nos ensina, porque quem se torna Canção Nova precisa entrar na forma Canção Nova. E então nós somos formados. O mundo tem nos deformado porque tem nos afastado de Deus. Mas à medida que nós caminhamos com Deus, à luz do carisma Canção Nova, nós somos moldados. Nós somos formados no carisma de Deus, formados na graça de Deus, forjados no Espírito Santo de Deus e nos tornamos um homem novo, uma mulher nova. Daí a experiência que tantas pessoas veem a Canção Nova e dizem: nossa, a Canção Nova é uma bênção, nossa, a Canção Nova é um pedacinho do céu. E por que estas pessoas testemunham isso? Porque aqui é um lugar onde Deus pousa o seu olhar. A Canção Nova erigiu o santuário do Pai da Divina Misericórdia, o Pai das Misericórdias, uma casa dedicada à Divina Misericórdia, sob uma inspiração de Deus.
E qual foi a inspiração? Esta palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 15, 16. Então é por essa razão que as pessoas testemunham que a canção nova é um pedacinho do céu. Por quê? Porque aqui de fato é um solo santo. Eu vou evocar o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus lá no Monte Horebe, ou Monte Sinai, ou Monte de Deus. É narrado no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Êxodo, capítulo 3, versículos 4 e 5. O que Deus disse para Moisés quando se aproximou da sarça ardente? Que ardia em chamas, mas não se consumia. Quando Moisés se aproximou, Deus disse: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é um lugar santo. Por que as pessoas dizem que a canção nova é um pedacinho do céu? Porque a canção nova é um território eucarístico, como o Ricardo dizia hoje de manhã. Em tudo quanto é lugar que você vai, tem uma capela. Em tudo quanto é lugar, passa alguém com um texto na mão, rezando, lendo a Bíblia, fazendo uma leitura. Tem um programa de rádio acontecendo, anunciando o nome de Deus. Tem um programa de televisão evangelizando com a pregação, com o momento de oração, com o momento de formação. Está ali a todo momento falando de Deus, anunciando as maravilhas de Deus. Então, da mesma forma que Deus disse a Moisés: este lugar é santo, ousadamente, eu posso tomar este título, porque o povo é quem diz. Na verdade, eu só posso confirmar o que o povo diz. A canção nova é um pedacinho do céu, porque é um território santo, é um lugar da ação, da manifestação, do poder de Deus, da glória de Deus, e é isso que faz as pessoas mudarem de vida. É isso que faz as pessoas mudarem de vida, encontrar-se com Deus. O que a Bíblia narra? A mulher prostituta encontrou com Deus, estava para ser apedrejada. Jesus disse: eu não te condeno mais, vai, não peques mais. E tornou uma discípula de Cristo, porque passou a caminhar, seguir o Cristo. O que aconteceu com Zaqueu? O cobrador de impostos, tido como um homem ladrão, porque na hora de cobrar o imposto para o governo, ele tomava um tanto para si. Se o imposto, digamos que eram 2 moedas, ele falava: me dê 4, porque as outras 2 é para mim. Aí por isso que ele era tido como coletor de impostos e ladrão. O que Zaqueu, que era baixinho, nanico, e quando viu a multidão passar ali, Jesus passando em meio à multidão, por não ter estatura para ver Jesus, então ele subiu num sicômoro, numa árvore daquela época, daquele lugar. E então quando Zaqueu fitou os olhos, quando Jesus fitou os olhos em Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso estar em tua casa. E na hora que Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: Zaqueu, hoje entrou a salvação na tua casa. E Zaqueu mudou de vida. Por quê? Porque encontraram-se com aquele que é a glória de Deus, o Santo dos Santos. E assim eu poderia narrar inúmeros personagens da Sagrada Escritura e podia falar de mim, podia falar de você. No dia que teve uma experiência com Deus, e alguns até precisam, como Saulo, cair do cavalo para mudar de vida, mas o que é bom, mudou de vida, graças a Deus. Graças a Deus. Por isso, amados irmãos, é que muitas pessoas testemunham, porque a canção nova é uma obra de Deus, embora conte com pessoas humanas e imperfeitas como eu. O Ricardo falava que eu me sinto tão pequeno na hora que eu cheguei para a pregação. E talvez vocês estranhem isso. Mas vocês pregam há tanto tempo, vocês já estão nos meios de comunicação há tanto tempo, fala com fluidez e não sei o quê. Mas, gente, é um compromisso, uma responsabilidade que vocês não têm ideia. Eu cheguei ali, Ricardo, eu estou tremendo. Porque não é fácil. Porque não é fácil. Portanto, amados irmãos, é por isso que muitas pessoas, ao fazer uma experiência com carisma Canção Nova, têm a sua vida transformadas. Porque a Canção Nova
é uma obra de Deus. Diácono, o senhor deve se recordar, o ano era 2004, aqui, nesse rincão. Padre Jonas Abib fazia uma pregação que você depois pode acompanhar, que se chama Apóstolos Cansados. E o senhor estava na animação. 2004, a Festa da Misericórdia 2002. 2002, Padre Jonas foi impelido a dizer que a Canção Nova era a Casa da Misericórdia. Um lugar dedicado à Divina Misericórdia. 2004, veio essa pregação em que o Padre Jonas vai abordar o que eu vou falar agora. E aí, depois dos anos seguintes, dedicação, ou melhor, pedra fundamental, início das obras do Santuário Pai das Misericórdias, e depois a dedicação no ano de 2014. A pedra fundamental, salvo engano, no ano de 2007. Nesta pregação que o diácono Nelsinho estava presente, Apóstolos Cansados, o Padre Jonas dizia chorando, gente. O Padre Jonas dizia chorando. Ele falava sobre o bom samaritano. E ele dizia que, de modo especial, até para o pessoal da igreja, para o pessoal da caminhada, para o pessoal da renovação carismática, para os líderes de grupos, para aquelas pessoas de frente, de ponta de lança na evangelização, que a Canção Nova se apresentava para eles como uma hospedaria, como uma casa do bom samaritano para acolher aqueles que mais necessitassem. Então o Padre Jonas, diácono, dizia o que para mim foi o mais forte e bonito. E ele dizia chorando: assim como nós temos a obra do bom samaritano, que está de portas abertas para acolher os andarilhos, para acolher aqueles indigentes, para acolher aqueles que estão em vulnerabilidade social, para acolher aqueles que estão nas ruas, como aquele homem que foi assaltado no caminho de Jericó a Jerusalém, que estava à beira da sarjeta, porque o ladrão havia o vilipendiado, havia o assaltado, havia roubado a sua dignidade de filho de Deus, havia jogado a sua cara no chão. Assim como existe o bom samaritano que presta esse serviço social e acolhe as pessoas em vulnerabilidade social em Cachoeira Paulista, assim como existe o centro médico, e na época ele dizia, assim como existe o posto médico Padre Pio, que acolhe os enfermos daqui de Cachoeira e região, eu estou abrindo as portas da Canção Nova, e dizia o Monsenhor Jonas Abib: Senhor, a Canção Nova é tua, a Canção Nova é uma hospedaria que está de portas abertas para acolher a quem precisar. Pode mandar, Senhor, pode mandar os teus filhos e filhas que estão na indigência do pecado, pode mandar, Senhor, aqueles que mais necessitam da tua misericórdia. E qual não foi o resultado? Porque anos depois foi edificado um santuário em honra ao nome do Senhor, o Santuário do Pai das Misericórdias. O Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, uma obra de Deus, Pai das Misericórdias. Amados irmãos, é por tudo isso que não somente vocês que compõem as fileiras dos grupos de amigos espalhados pelo Brasil, aqui também pela América do Sul, apoiam esta obra de Deus, que é a Canção Nova. Por quê? Porque a Canção Nova é um dom de Deus para a igreja dos tempos atuais. É por isso que não somente você, mas tantas pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo são comprometidas com esta obra de evangelização. O diácono já falou aqui, na parte da manhã nós temos 3 casais, 6 membros do grupo de amigos do Chile. E agora há pouco eu conversei com o Christian. Meu Deus, como este povo ama o carisma Canção Nova.
E o Padre Jonas vai dizer justamente desta realidade. Quem são os amigos Canção Nova? São aqueles que um dia foram impactados pela graça, pela glória, pelo poder de Deus, através do carisma Canção Nova, através do sistema Canção Nova de comunicação. E da mesma forma que André saiu a avisar Pedro, vem ver, eu vi o Senhor. Da mesma forma que Maria Madalena, quando foi no templo e encontrou Jesus ressuscitado, saiu, eu vi o Senhor. Da mesma forma que os discípulos de Emaús, quando reconheceram Jesus no partir do pão, e quando estavam desistindo de tudo, voltando atrás, e reconheceram Jesus, prontamente eles voltaram para Jerusalém e falaram que Jesus estava vivo. Da mesma forma que Filipe encontrou o Cristo, e esta é a expressão, encontramos o Cristo, e ele correu para Natanael, que também é Bartolomeu, que nós celebramos há poucos dias atrás. Então Filipe disse a Natanael, encontramos o Cristo, venha ver. Da mesma forma, os amigos são pessoas que depois de serem tocadas pela graça de Deus, através do carisma Canção Nova, sentem-se como o Padre Jonas, impelido a fazer alguma coisa para ajudar esta obra de evangelização e a tornar o nome de Jesus conhecido e amado. Esses são vocês, os amigos Canção Nova, a quem eu peço uma salva de palmas. Pessoas que entenderam, que reconheceram o dom. E como dizia Jesus, é por isso que esses irmãos do Chile, que têm um amor diácono, um amor tão grande por este carisma Canção Nova, e não digo, estou falando deles porque eu acabei de conversar há pouco tempo, mas se eu conversar com cada um, é a mesma experiência de vocês, e é a experiência que Jesus narra o Evangelho. Quem encontra uma pérola, vende tudo o que tem, para possuir aquela pérola. Não é a Canção Nova, não são as pessoas, mas o dom de Deus anunciado pela Canção Nova, a graça de Deus anunciado pela Canção Nova, o carisma de Deus dado à comunidade Canção Nova. Antes de finalizar, eu gostaria de trazer mais um testemunho. 23 de abril desse ano. Eu estava na Festa da Misericórdia em São Paulo, com a nossa casa de missão lá na Vila Mariana. Terminado a festa, regressamos, e isso era no sábado, a festa seria aqui em Cachoeira Paulista no domingo. Terminado a atividade evangelizadora na capital, São Paulo, regressamos à Cachoeira Paulista. Quando chegamos, estávamos ali preparando para assistir ali o filme de Santa Faustina, produzido pela Canção Nova. E então, eu recebi no WhatsApp uma mensagem. E eu fiz questão de transcrever para que eu fosse fiel a essa mensagem. São amigos de Belém que hoje moram em Goiânia por causa da comunidade Mel de Deus, do nosso querido Frei Josué, a quem mando um abraço para a comunidade, para o Frei e para os irmãos. A mensagem dizia assim, porque era num grupo de pessoas. Gente, hoje neste dia, venho pedir a vocês que rezem por uma criança. Ele se chama Emanuel, ele tem 1 aninho, é filho de 2 membros da nossa comunidade, a comunidade Mel de Deus. Ontem ele caiu na piscina, e ninguém sabe o tempo que ele ficou. E quando ele foi encontrado, ele já estava roxo. Um amigo bombeiro que estava lá, o reanimou e o trouxe à vida novamente. Mas quando chegou ao hospital, ele já estava mais uma vez desacordado. Foi transferido para a UTI de base em Brasília para passar as próximas 48 horas. E no final da frase: gente,
Só um milagre. Com igual comoção eu havia lido aquela mensagem, porque imagina, quem é um pai? Passar por uma situação difícil dessa, ainda mais com um anjinho, uma criança de 1 ano que é indefesa. Eu respondi, conte com nossas orações e peça aos pais para clamar de forma especial hoje que o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus lave o Emanuel e faça o que a medicina não pode fazer. E aí eu coloquei a oração: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu sou muito autêntico e verdadeiro. Eu não perguntei se foi falado para os pais fazerem a oração. Mas como um pai, eu fiz esta oração. E por isso pedi, reze clamando a misericórdia. Ainda ao término daquele dia, a primeira notícia, a tomografia do pequeno Emanuel, para a honra e glória de Deus, não apresentou nenhum sinal de lesão cerebral. No dia 27 de abril, portanto, 4 dias depois, o testemunho. Eu vi a misericórdia de Deus. E você faz parte disso. Um dia antes da festa, o pequeno Emanuel sofreu um grave afogamento. Sem que ninguém visse, ele caiu na piscina e chegou no hospital sem sinais vitais. Ele demorou mais de 12 minutos para voltar a reagir. Segundo os médicos e especialistas, sua sobrevivência já era um milagre. Mas de certo, ficaria com inúmeras sequelas. Hoje, 4 dias depois do acidente, Emanuel recebeu alta da UTI e voltou são, salvo e sem sequela alguma para a sua casa. Não vou dizer que foi mérito da minha oração, porque como é uma comunidade, muitas pessoas foram mobilizadas para rezar. Mas o que eu quero enfatizar é que a Canção Nova, como uma obra de Deus, Pai das misericórdias, goza do favor de que os olhos de Deus estão abertos e os seus ouvidos atentos à oração feitas neste lugar. Por isso eu digo, e com certeza vocês também, a Canção Nova é uma obra de Deus, eu apoio. Vamos dizer juntos? A Canção Nova é uma obra de Deus. Eu apoio. Viva Jesus!